a mais um episódio do Entre Mundos. E hoje o tema, olha, é muito importante, hein? Tempo. Você tem problemas com os tempos? Dificuldade em lidar com as adversidades da vida? Ou tá tudo certo? As listas estão sendo cumpridas? Esse tema é bem interessante, fica aqui com a gente. E hoje nós estamos com o estudante Jordano. Muito obrigada, Jordano, por aceitar nosso convite. Obrigado, Lu. Para mim é um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouquinho do que eu já consegui aprender sobre o tempo. É um estudo que eu já venho fazendo há bastante tempo e tem, caramba, um grande impacto aí na minha vida. Conta pra gente um pouquinho quem tu és, um pouquinho da tua trajetória, só pra gente ir se conhecendo, né? Certo. Então, meu nome é Jordano, eu sou planejador financeiro, auxilio pessoas e famílias a organizarem melhor as suas finanças. Também faço cursos e palestras sobre educação financeira. E esse tema do tempo, né, para mim, ele sempre foi assim, um motivo de grande inquietação, né? Muito porque eu sofria bastante com isso, né? Acho que algumas coisas que a gente sofre na vida, elas acabam virando, digamos assim, com o suco do limão ali, você faz uma limonada, né? E acho que o tempo foi um desses temas para mim. Como é que tu lidava com o tempo antes de ter esse estudo de, não, eu vou dedicar para aprender? Então, o que tu fez antes? Eu já tentei todo tipo de paranoia, né? Vai lá, desde calendário, agenda, planner, post-it, anotação na mão, anotação na parede do quarto. Esse, inclusive, foi uma versão Menino do Acre parte 2, assim, né? O único tempo que eu ganhei nessa técnica aí foi só o tempo de pensar melhor nas minhas atitudes limpando a parede do quarto ali, que eu tinha pintado de caneta. Mas isso realmente aconteceu. E tu querias ampliar o tempo? Essa era a tua vontade? Eu queria, para ser bem sincero, fazer com que todas as coisas que eu queria fazer coubessem dentro das 24 horas. Só que parecia que fácil, nunca... né? Qualquer pessoa consegue. Só que parecia que nunca cabia, assim. Isso me angustiava muito, sabe? Porque, sei lá, dava uma sensação de sempre estar querendo alcançar algo que não chegava, sabe? Tipo, sempre correndo atrás do tempo, assim, sempre correndo atrás do relógio. E com isso vem a pressa, né? A sensação de você não estar presente. Então isso me inquietava muito, assim. E apesar de ter tentado várias dessas técnicas que envolvem uma melhor gestão do tempo físico, né? Sim. Método Pomodoro, enfim, tudo mais. Não que não tenham a sua utilidade, né? Mas acho que para aquilo que eu queria, não era o que ia me ajudar, né? Mas não dá para ser ingrata também ao Jordano lá do passado, porque se o Jordano do passado não tivesse, digamos assim, dado com a cara na porta, né, tantas vezes, talvez eu não tivesse encontrado um caminho que hoje faz sentido para mim, que é a logosofia, né? Então, na logosofia, eu pude, ao invés de já partir com uma técnica para melhor aproveitamento do tempo físico, eu parti de um caminho inverso, assim, de começar a refletir do que era o tempo para mim. Qual que era o meu conceito de tempo? Sim. E eu percebi que o meu conceito de tempo ele se limitava às horas, aos minutos, aos segundos, né? Que é uma invenção do homem, né? Sim. Mas eu gosto de pensar que o tempo já estava aqui antes das horas, dos minutos e segundos, né? Sim. Então, eu acho que a logosofia trouxe essa nova roupagem, né? Esse conceito mais amplo do tempo. E com isso veio algumas compreensões, né? Nos primeiros estudos ali eu já fui percebendo que talvez a razão pela qual eu sentia essa angústia e senti que eu estava, digamos assim, desaproveitando meu tempo era porque o meu conceito era muito limitado, né? Mas da onde que a gente sai do que tu viveu? Eu, né, peguei os livros, estudei, né, o que tem de conteúdo sobre o tempo, mas como que eu olho para isso de conteúdo? Vou dar um exemplo aqui, né, do tempo ser vida, né? O tempo é vida, o tempo é a essência oculta da vida, né?
como que eu pego esse conceito e aplico na vida? Uhum. Né? Tens alguma experiência para trazer sobre isso? Tenho várias. Ótimo, maravilha! O legal aqui dos estudos na Fundação Logosófica é que você tem a oportunidade de, primeiro, passar várias vezes por um mesmo tema. Uhum. Então, por exemplo, eu estudei lá no meu primeiro ano aqui, né, sobre tempo. Hoje eu estou já com 6 anos como estudante da Fundação Logosófica e eu continuo estudando tempo. É uma sabedoria inesgotável, né? É uma cachoeira. E cada vez que eu tomo contato com esse tema, é um Jordano diferente que tá ali, com novas vivências, com novas inquietudes. Então, esses estudos eles acabam auxiliando em cada momento da vida, né? Uhum. Eu poderia destacar várias coisas novas, né, que eu vim aprender aqui. Eu vou destacar algumas só. Tem uma técnica, né? Tem várias, na verdade. Tem um livro chamado Bases para Sua Conduta. Ele é um livro póstumo, né? Ele foi compilado após a morte física do autor, do Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, né? E ele foi compilado com base em vários conselhos que ele deixou para o filho dele. Uhum. E entre esses vários conselhos, bem práticos assim, muitos são sobre o tempo. E tem um lá que eu gosto muito, que é de pensar no que vai se fazer no dia seguinte. Né? Pensar antes de se deitar, né? Ali na hora de dormir, no que eu vou fazer no dia seguinte. Evitando que no dia seguinte eu acorde parecendo um zumbi, né? E demore ali 1 hora e meia para os pensamentos desligarem. Né? No meu caso, eu preciso de uma ducha bem gelada para isso também. Né? Mas esse pensar no dia anterior, né? Naquilo que eu quero fazer no dia seguinte e como eu quero viver o dia seguinte, muda muito a forma com que eu vivo esse dia que está por vir. Eu comecei fazendo isso, colocando essa dica, essa técnica, esse ensinamento em prática, simplesmente pensando. O que eu vou fazer no dia seguinte e tal. Só que nas primeiras tentativas sempre saem umas tentativas falhas, né? Então, cara, eu demorava muito para dormir. Porque a mente ela ativava ali e eu demorava para pegar no sono. Eu comecei daí a anotar numa folhinha de papel, deixava do lado da cama. Enfim, hoje já está um pouquinho mais aperfeiçoada essa parte, né? Mas é algo que, por mais que pareça algo muito prático, também conecta com essa realidade mental. Sim. De eu organizar os meus pensamentos que eu quero ter na minha mente no dia seguinte, já no dia anterior. Sim. Né? E eu não preciso fazer isso de um dia para outro. Eu posso fazer, né? Por exemplo, enquanto eu estava esperando aqui para gravar o podcast, eu já fui organizando os pensamentos, né? Que eu gostaria de trazer aqui. Então, isso é algo que nos faz aproveitar melhor esse tempo. Sim. Né? Outra técnica que também está lá nesse livro, né? De computar o tempo que a gente leva para realizar uma atividade. Então, por exemplo, se tem uma atividade lá, eu gosto de trazer uma experiência que eu tive logo que eu fui morar sozinho. Que aí você se vê com um grande dilema, né? Que é o dilema de aprender a cozinhar. E, cara, no início aquilo lá era torturante também, sabe? Tipo, eu demorava umas 3, 4 horas pra terminar de cozinhar tudo, porque eu cozinhava pra semana, assim, pra só ter que passar por isso uma vez, né? E aquilo ali, me gerava um estresse muito grande, eu me queimava comida, sujava tudo, depois tinha que limpar. E é engraçado que aqueles 3 horas parecia maior, né? Muito, porque tu tava sofrendo. Nossa, muito mais. Eu chegava terça-noite, que era sempre o horário que eu ia fazer as comidas e tal. Cara, eu já tipo, sabe, já começava a pesar o ânimo e tudo mais. Mas assim, com o tempo, conforme eu fui pensando assim, será que toda vez tem que ser assim? Essa tortura, né? E conforme eu fui também até aprendendo a cozinhar melhor, aquilo ali foi se tornando um tempo... Primeiro que eu consegui concentrar meu tempo em fazer aquilo ali, né? Cozinhar em menos tempo, então, tipo, tomar 2 horas do que antes tomava 4 horas, 3 horas e meia. E
e eu ainda consegui desfrutar daquele momento. Passou a ser um momento de relaxamento, de eu, sei lá, me conectar ali, eu tava, né, fazendo algo por mim mesmo, né? Sim. Então, isso também, né, tá relacionado com como eu quero viver a minha vida, né? Como eu quero aproveitar o meu tempo. Sim. Querendo ou não, esse tempo, ele é muito prático, ele é pra vida física, mas ele é teu tempo de vida. Exato. Ele é vida, né? Exatamente. E conecta. Então, começa com essas, digamos assim, essas orientações mais práticas, mas que vão tendo um pano de fundo transcendente, né? Que Você vai despertando pra algo, assim, opa, peraí. Então não é só isso, né? Exato. Então, coisas que aconteciam antes, por exemplo, acordar atrasado, né? Não acordei com o despertador e achar que eu já tinha perdido meu dia, isso começou a não acontecer mais. Essa angústia, então... Mas como que não começou a acontecer mais, né? Porque digamos assim, eu meio que estabeleci um processo ali de reconciliação com o meu tempo, sabe? A gente ainda não é melhores amigos, mas já é aquela pessoa que tu simpatiza, sabe? Mas tu ainda não tem tanta intimidade pra chamar pra alguma coisa. Mas enfim, só fazendo uma analogia aqui, Sim. né? Então eu fui colocando isso em prática, mas acho que nessas experiências, por trás, né, tava algo muito maior, de que o tempo ele é mental. O tempo não é físico, né? O tempo ele tá no plano mental das coisas. E nesse plano mental também estão os pensamentos, né? E então, de acordo com os pensamentos que tiverem nesse meu plano mental, na minha mente, né, a minha, digamos assim, a minha percepção, o meu próprio aproveitamento do tempo, ele vai ser diferente. Isso ficou muito nítido para mim numa experiência que eu vivi com a rigidez. Eu era muito rígido, né? A rigidez é uma condição mental, uma deficiência, né? Um pensamento que está ali muito forte, presente. Eu tinha isso, né? Eu observava isso em mim. E isso me fazia, assim, perder muito tempo mental mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo, acho que fica mais claro, né? Me propunha a sair com a minha namorada, né? Aí a gente ia no cinema, por exemplo. Aí pegava trânsito, perdia o filme, né? O horário do filme ali que a gente queria ver. Ou chegava lá e tinha uma fila enorme. Ou não tinha pipoca doce que eu gosto de comer quando eu vejo um filme. Então, aquilo ali já me tirava totalmente do eixo, sabe? Me desgastava e aí eu passava aquelas 2 horas ali do filme que eu podia estar aproveitando com ela, azedo, sabe? Sim, distraído do momento. Desconexo, né? Então, acho que digamos assim, a virada de chave, né, foi que com essas pequenas experiências eu fui me desconectando da forma e me conectando muito mais com a essência dos momentos, né? Então, qual que era o foco daquilo ali? Não era pipoca, não era o filme, era o tempo de qualidade com a minha namorada, né? Com a pessoa que eu amo. Então, isso que importa, né? E eu podia não ser ali no cinema, podia ser fazendo qualquer outra coisa, né? Que eu estando com meus pensamentos, né? Digamos assim, dispostos, com os melhores pensamentos, aquilo ia ser um tempo de qualidade. Sim. Né? Então, eu acho que foi isso, assim. E aos poucos essa rigidez de perder a paciência diante de qualquer imprevisto, incidente que acontecia ali. Conforme essa rigidez foi dando lugar à flexibilidade mental, né? Porque física eu ainda sou o terror de qualquer professor de yoga. Mas essa flexibilidade mental foi me permitindo, sabe, uma rápida adaptação às situações. E nisso tu ganha tempo. Só que não é tempo físico. Porque as horas, elas permanecem tendo 60 minutos, 3.600 segundos. Você ganha tempo mental. Sim. De como aquele fragmento da tua vida
está sendo aproveitado. Que no caso está sendo melhor aproveitado, né? Então, eu acho que, cara, essa foi a grande virada de chave, assim, para mim. E é algo muito simples. Só que eu precisei, digamos assim, passar por esse processo, assim, de talvez viver experiências menores. Digamos assim, se eu tivesse chegado lá 6 anos atrás e alguém tivesse me dito, Jordano, o tempo é mental, eu ia pensar, putz, essa pessoa tá viajando aqui, né? Onde é que eu vim parar? Então, isso é muito lindo. Eu acho que a gente precisa dessas questões mais físicas, assim, mas elas se conectam, elas vão se conectando, né? No caso desse estudo aqui na logosofia, foram se conectando para mim com uma realidade mais transcendente, né? E que depois eu pude comprovar de uma forma mais nítida. Eu tenho pensado... o ano passado eu comecei a estudar sobre a impaciência. E no livro Deficiências e Propensões, né, do Ser Humano, que é do Gonzales Pecote, ele fala que a impaciência o ser impaciente é um escravo do tempo. E aí eu assim, o que tem a ver o tempo com o impaciente? Agora eu sei que tudo, né? E aí eu entendi que eu era muito distraída. Ainda sou muito, mas eu era muito mais. Eu era uma distraída que não sabia que era distraída, né? Então eu perdia tempo mental e físico também, assim, porque uma tarefa que eu podia fazer muito rápido, eu demorava mais, né? Que daí, assim, organizar o guarda-roupa, né? Então, quando eu descobri essa distração, eu comecei a aproveitar melhor o tempo, melhor o meu mundo, né, o tempo mental também. E eu comecei a entender algo que era muito mais profundo do que estava na superfície, né? Que os conhecimentos, quando eu quero aprender algo grande, eu preciso de tempo. Olha só, né? O tempo é a essência oculta da vida. Então, vida e tempo são a mesma coisa. Para eu ter uma vida ampla, com sabedoria, eu preciso de tempo. Mas não é um tempo passivo. E aí eu conecto com a impaciência. Né? O paciente, a pessoa paciente, que tem paciência, não é uma pessoa parada. É uma pessoa que está em busca do que ela quer, ativa, só que sem pressa. Perfeito. E aí, nossa, isso mudou uma chave dentro de mim, que a forma como eu faço as coisas tem uma atenção diferente do que quando eu não sabia nada disso. Né? Mas leva tempo, né? Leva tempo. E nesse tempo, né, que se leva, a gente vai aí percebendo algumas coisas, né? Então, outros exemplos, né, que me fizeram perceber que o tempo é mental. A impaciência é um claro, assim, né? Cara, quando tu tá no trânsito, né, e tu tá com pressa, com impaciência, parece que o sinal demora anos pra abrir, né? E isso é um exemplo de como aquele pensamento afeta a nossa percepção do tempo físico, né? Mas ao mesmo tempo, vamos lá, aquele pensamento de irritabilidade que surge quando você está assistindo aquela aula de um professor chato, aquela que você acha chato, no caso, né, que causa reações ali, não que o professor seja chato, mas aquela aula que, sei lá, é de 1 hora, parece que são 4, 5, né? Então, como esses pensamentos, né, a impaciência, a irritabilidade, eles afetam na nossa percepção do tempo físico, né? Tudo vai se conectando com essa realidade mental que antes era despercebida. Tem, então, algum segredo, o pensar, né, a atenção para a minha relação de tempo. Com certeza. Inclusive, eu trouxe aqui um ensinamento que fala justamente isso. Olha só. E olha que nem foi ensaiado. Vamos lá. Esse ensinamento, ele tá no curso de iniciação logosófica, né? E o autor, ele diz o seguinte: por sua importância, é preciso saber que o tempo pressiona quando é desaproveitado.
e que esse desaproveitamento ocorre quando não se pensa. Conclui-se daí que o aproveitamento do tempo caminha paralelamente à função de pensar. Pensar em quê? Em tudo quanto direta ou indiretamente conspire contra o auspicioso propósito de aperfeiçoamento integral. São, pois, os inconvenientes e problemas cotidianos, tanto os do âmbito familiar como os do trabalho ou da profissão, ou os do próprio mundo interno, os insaciáveis devoradores de tempo, e seguirão sendo tais enquanto a vida continuar aprisionada nos estreitos limites impostos por eles. Nesse caso, a função de pensar se concretiza na oportunidade de resgatar dali a vida individual, criando soluções capazes de abrir com êxito as portas de sua libertação psíquica. Assim é como o tempo e as energias passam agora para as mãos de seu dono, para o uso que seu bom critério e seus afãs de saber determinem. E é interessante porque em um outro trecho, né, de outra bibliografia, o autor também fala que uma das funções, né, um dos aspectos da faculdade mental de pensar é a seleção de pensamentos. Olha. Né? Então, tá totalmente conectado, né? Aqui ele deixa muito claro, né, que o aproveitamento do tempo, ele caminha paralelamente com essa função de pensar, com a, digamos assim, com a boa execução dessa função de pensar, né? É muito interessante como tá tudo muito conectado, né? Eu não basta só eu ter o conceito de tempo, né? Mas eu também preciso ter o conceito de faculdades mentais, né? Identificar o que está funcionando, né? Porque, olha, algo que é fantástico. Quando você descobre o que é pensar e realmente identifica, assim, não, eu estou conseguindo pensar, você identifica o quanto antes você não pensava e só seguia, né? Na manada, assim, né? Aquele Maria vai para as outras, assim, né? E identificar outras coisas também no mundo interno, pensamentos, sentimentos, né? Como todos esses conceitos, um ampara o outro para você ser mais consciente e saber quem você é, né? Exato. Uma conversa que eu tinha há pouco tempo ali, preparando o podcast, é que essas deficiências, né? Impaciência, intolerância, rigidez, tantas outras, né? Elas vão tirando a cara, a pessoa que eu sou, né? O ser humano que eu sou, né? Ela vai ficando tão presente na minha vida, quando eu erro, né? Vai ficando um conceito de mim e eu vou acreditando às vezes que essa pessoa sou eu e na verdade não sou. São aquelas deficiências que estão ali há muito tempo já. É uma maneira de ser, é uma, né, um jeitinho que até as pessoas já identificam. Ah, aquela ali é a Luísa, né? Sim. Mas aí quando eu começo a identificar com consciência tudo isso que tem dentro de mim, eu começo a conhecer quem eu sou de verdade. Né? Vou descobrindo mesmo quem eu sou e quem eu quero ser. Porque aí eu vou vendo que é uma deficiência e dizer, eu não quero ser isso mais. Sim. Né? Eu não quero ser mais reconhecida às vezes por essa deficiência, né? Eu quero ser alguém com virtudes, com paciência, né? Que sabe aproveitar o tempo, né? Quantas coisas a gente pode alcançar com esses conhecimentos, né? Exato. E assim, algo que também fica, né? É de também olhar com gratidão para esse Giordano ou para essa Luísa do passado, né? Porque de uma certa forma, né? Eu tava buscando ali, né? Sim. Eu acho que a gente também não pode, digamos assim, agora isso fica claro porque a gente olha com outros olhos, né? Sim, com os olhos do conhecimento. Mas antes a gente não tinha esse conhecimento, então não tinha como olhar por esses olhos, né? A gente não tinha esses olhos. Então, até para quem, conectando aí com a nossa audiência, né? Até para quem vive isso hoje, né? De saber que existe alternativas, né? Não é que nem a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, você assim, Você né? assim, existem alternativas.
E não que sejamos perfeitos, né? Não, exato, porque eu ia destacar justamente isso, né? Porque é um processo, eu continuo tendo problemas, né? Com o meu tempo. Só que talvez essa parte da angústia já é uma parte que eu consegui melhorar, né? Sim. E foi por meio da ampliação desse conceito. Mas que a gente pode ir melhorando essas partezinhas, né? Do nosso ser. Se tornando uma pessoa melhor, aquilo que a gente é de verdade, né? Aquilo que é a nossa essência mesmo. Para que essa essência possa aparecer para as pessoas. E não, às vezes, o reflexo de um pensamento ou outro, né? Sim. Então, eu ainda tenho digamos assim, pessoas, né, que me conhecem ainda como esse Jordano do passado. Agora o esforço é desconstruir essa imagem, né? Mas, mas eu acho que o que fica, assim, é isso, assim, esse esforço para ir melhorando aos poucos, né? A cada vez um pouquinho de nós, assim. E isso vai tendo reflexos não só no nosso aproveitamento do tempo, mas em vários outros aspectos, né? Nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, no convívio com a família. Poxa, o quanto que eu ganhei, assim, de qualidade no convívio com a minha família, que eram os que mais eram afetados por essa deficiência da rigidez, por exemplo. Sim. Quando eu consegui, né, ter algumas vitórias sobre esse pensamento. Então, hoje, inclusive, às vezes até aparecem alguns elogios, assim, nossa, como você tá flexível, né? Não demorou horas para tomar uma decisão ali diante de um imprevisto e tal. Então, isso aí eu acho que é o ouro em pó que a gente diz, né? Maravilha. Porque, nossa, tem um valor incalculável. Sim. E tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui no podcast Entre Mundos, né? Que a gente estuda, tem esse manancial de conhecimentos novos, inspira a nossa vida e não dá para ficar guardado só pra gente, né? A gente tem que compartilhar. Tem até uma coceirinha de compartilhar. Jordano, muito obrigada pela sua presença. Foi agradeço. Muito especial. Esse tema ele é muito importante para a humanidade, Sim. né? E você ter trazido as suas experiências pessoais, que às vezes dá uma... E agora, será que eu conto, né? Mas muito, muito obrigada, né? E vocês que ouviram a gente até o final, compartilhe esse vídeo desse tema tão importante, tão profundo e tão existencial, né? Não é só uma vida passageira de acordar e dormir e trabalhar, né? Há algo muito profundo na vida que há de ser descoberto, né? Então, compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai se interessar sobre esse tema e nos vemos até mais.